Oi gente, Paula Xavier aqui. Hoje eu vou entrevistar esse homem, esse cara aqui do meu lado, chamado Felipe Xavier, vulgo meu marido, porque como você viu na thumb, o inglês possibilitou o Felipe fazer coisas incríveis e a gente vai conversar um pouco sobre isso, nesse estilo de entrevista. Isso, não é um podcast, é uma entrevista. Se fosse podcast, tinha que ter a mesa virada assim, ó. Não, se fosse podcast, tinha que ser áudio. Brincadeira, gente. Então, dentre as várias oportunidades que o inglês já possibilitou ao Felipe, a gente vai falar sobre 3 de forma rápida. E dentre elas, entrevistar pessoas incríveis em inglês, como o orquestrador do filme Vingadores, o cara que orquestrou a música de Vingadores, Um Lugar Silencioso, Logan, Wolverine, A Múmia, Ben-Hur e muitos outros. A gente vai falar sobre a possibilidade que ele teve de ganhar em dólar, esse é o assunto número 2, ao trabalhar para uma empresa gringa, muito legal. E o terceiro ponto que a gente vai falar é sobre conseguir um emprego onde ele conseguiu se destacar por causa do inglês. Esses vão ser os nossos 3 assuntos de hoje de uma forma rápida e prática, direto ao ponto, focando em como o inglês mudou a vida do Felipe. Yes. Então vamos para o primeiro ponto. Conta pra gente como que foi entrevistar o compositor e orquestrador de várias trilhas sonoras super famosas, incluindo aquelas que eu falei de Vingadores, Um Lugar Silencioso e tudo mais. O nome dele é Rossano Galante e ele já fez trabalhos em mais de 60 estúdios de filmes diferentes. Como que foi? Foi assim, eu faço podcast já desde 2014, podcasts aleatórios de música, filme e cinema, e eu conheci uma galera muito legal por causa disso. E aí tem um amigo meu que ele tem um podcast específico que fala de bandas e fanfarras. Então, se você curte o assunto, você procura lá, é o Toque 2 Podcast. Vai estar na descrição. E aí, o que rolou? Por conhecer várias pessoas, e as pessoas sabem que eu falo inglês, esse contato foi essencial, né? Tipo, contato é importante, o networking é muito importante. Por quê? Aconteceu que esse amigo meu, ele falou bem assim, cara, a gente curte muito o assunto e a gente tem alguns caras que são muito famosos que a gente gostaria de entrevistar. E aí eu acho que ele fez o que a gente acha que talvez seja impossível, mas ele só mandou um e-mail pro cara e o cara aceitou ser entrevistado. Só que o Josisley não fala inglês. Então, que é a pessoa do podcast. Isso, Josisley é meu amigo. Ele não fala inglês, ele arranha um pouco e tal, ele consegue escrever algumas coisas, mas ele não fala. Então ele falou, cara, como que eu vou fazer isso? Onde está a minha lista de amigos aqui? Deixa eu ver. E aí ele sabe que, além de eu ser músico, e eu não conheço todos os termos que eles usam, porque é de música clássica e de orquestra, eu não conheço todos os termos, mas eu não sou tipo um alienígena quando se fala de música, então eu conhecia várias coisas. Aí ele foi e falou, Felipe, a gente quer fazer o podcast, mas eu não quero fazer um podcast dublado, que o cara fala e depois vai ter outra voz falando. Eu quero que seja... E existem podcasts dublados. Nada contra, mas eu imagino que fica uma experiência meio ruim. É estranha a experiência. E aí ele falou, eu queria experimentar fazer um podcast com tradução simultânea, que ele fala em português, ele faz a pergunta para o entrevistador em português e eu traduzo para o cara, e aí o cara dá a resposta e eu traduzo de volta. Ele faz um jogo vai e volta, né? E aí, o primeiro, eu já entrevistei vários caras, mas o primeiro deles é esse, é o Rossano Galante. Ele foi, tipo, quando eu recebi a ficha técnica dele, eu falei, caraca, porque o cara, ele não foi o compositor, por exemplo, mas vocês conhecem... Dessas trilhas específicas, né? Ele é um compositor, mas, por exemplo, a música lá dos Vingadores, que você conhece, do Era de Ultron, sei lá, a música do Logan, essas músicas super famosas, existe um cara que compõe e na hora de gravar lá para fazer todas as variações, geralmente tem um orquestrador lá que faz tudo acontecer. E esse cara faz isso. Ele conduz, né? Eles chamam de condutor e orquestrador. É muito doido porque a experiência que um cara tem de trabalhar com gente tão grande assim, e só o inglês que me possibilitou fazer isso. Se eu não falasse inglês, o José nunca ia ter considerado falar, chama o Felipe pra participar. Tipo, não tem nada a ver o assunto assim comigo. E foi uma experiência muito da hora, né? Você poder conversar com o orquestrador,
simplesmente que estava lá fazendo os filmes da Marvel, entendeu? Isso é muito... Uau! Muito legal. E aí, pra você que quer ouvir um pedacinho desse podcast, eu vou deixar aqui agora pra você ter um tira-gosto. Qual que é o nome completo dele, a idade dele, se ele não se importar, claro, a nacionalidade, se ele realmente é americano, claro, e qual é a principal atividade profissional dele hoje. All right, Mr. Rossano, we would like you to introduce yourself a little, like say your whole name, where you're from, if you're, I believe you're American based on your accent. Yes. And what's your main line of work right now? Yeah, my full name is Rossano Salvatore Giuseppe Galanti, but I was not born in Sicily. I was born here in America, so that's great. But my parents were originally from Sicily, and I do make my living as a concert band composer. But I also work in the film industry as an orchestrator. I don't compose for the movies, but I orchestrate, which is a little bit different. So I kind of have two little careers going on, well, big careers going on. Se você curtiu, esse episódio completo vai estar aqui na descrição, se você quiser ouvir ele inteiro, tá bom? Então agora a gente vai pro assunto número 2, que é sobre a possibilidade de ganhar em dólar, ainda mais com o dólar nesse preço, né? Maravilhoso, você ganhar numa moeda que vale 5, 6 vezes mais. Como que foi isso? Como é que deu certo? Como é que você conseguiu? De novo, contatos em inglês, eu acho que foi o que fez mais diferença. Então, como eu falei, eu faço podcast há algum tempo já, e eu conheci várias pessoas nesse meio. E aí tem um outro amigo meu, que é o Gabriel Tuller, inclusive ele tem um curso de podcast fodástico, o cara é muito bom. O que aconteceu? A gente sempre trocou ideia, a gente já gravou junto e tal, e aí ele foi em alguma feira, se eu não me engano foi uma feira do Spotify, e aí ele fez alguns contatos também. E aí ele conheceu uma pessoa brasileira que trabalha numa empresa de podcast, é tipo um YouTube de podcasts, né? E aí, o que aconteceu? Essa pessoa brasileira, ela nem mora no Brasil, ela mora em Portugal. E aí ela postou no Twitter um dia falando bem assim, gente, preciso de algum brasileiro que tenha vivência em podcast e que fale inglês, que faça trabalho de tradução e tal, para traduzir o nosso site, porque o site ele é um site americano, só que ele tem no mundo inteiro, e ela percebeu essa parada de podcast que é muito grande aqui no Brasil. Ela falou, a gente está perdendo grana se a gente não estiver no Brasil. E o conteúdo precisa ser adaptado, né? Então, o que ela fez? Ela postou no Twitter, esse amigo meu automaticamente me marcou no tweet dela e mandou já o meu perfil para ela. Falou, esse cara aqui é um amigo meu, fala inglês e, coincidentemente, bate com o que eu faço, com a minha profissão, que eu sou redator. Então, caso uniu o útil ao agradável. A gente conversou, eu mostrei algumas coisas que eu já tinha feito, alguns trabalhos de tradução que eu já tinha feito. Ela falou, cara, você é o cara porque você fala inglês, você escreve em inglês e você está imerso no mundo de podcast, então você entende do contexto, né? Perfeita. E aí ela falou, vamos fazer um contrato aí, e aí você vai prestando serviço. Não é o meu trabalho principal, é tipo um freela, eu faço algumas horas ao mês, até porque não tem trabalho sempre, não é porque eles estão traduzindo partes assim, mas se você entrar hoje na central de ajuda deles e em várias coisas, no site principal, você vai ver textos lá que foram traduzidos por mim. Então, é isso. Sensacional essa experiência, né? Ganhar em dólar numa empresa de Nova York. E é isso. Desculpa te interromper, mas só a experiência de quando eu envio a nota para eles e aí quando chega o dinheiro em dólar, e quando converte, como é agradável. É muito agradável, gente. E agora a gente vai então para o nosso terceiro ponto para a gente fechar, que é a questão do emprego atual. Como que o inglês, Felipe Xavier, foi decisivo na sua contratação? Porque pelo que a gente viu, ele estava concorrendo com várias pessoas
igualmente boa, só que o inglês foi o ponto que te deixou, né? Que te permitiu entrar na vaga. Sim. Só para ficar claro, assim, eu não estou citando o nome de ninguém porque eu não sei Se pode. se eu posso, entendeu? Eu estava em uma empresa e eu recebi eu enviei meu currículo, né, e recebi uma proposta de outra empresa que hoje em dia eles têm vários clientes diferentes, né? E quando eu fiz a entrevista, eu fiz 2 entrevistas, né, e na terceira eles já me fizeram uma proposta. Mas na primeira entrevista, por exemplo, a gente trocou ideias sobre coisas técnicas do que eu fazia, sobre coisas sobre mim, e eu citei várias vezes, né, de que eu gostava muito de inglês também, que eu fazia podcast, que eu escrevia em inglês, lá. Eu sempre, em todas as entrevistas de emprego que eu faço, eu sempre tento deixar as pessoas a par de que eu falo inglês, porque eu sei que isso é um puta diferencial, né? Então eu sempre deixo isso claro. É lógico que é um jeito de eu me vender para que a pessoa queira me contratar, né? E nesse caso foi um fator decisivo, né? Não é só um diferencial, foi é decisivo. Porque na primeira conversa eu conversei com 2 pessoas de áreas diferentes e na segunda conversa eu conversei com o CEO da empresa. E a gente falou sobre o fato de eu falar inglês e tal, e ele falou, cara, não é problema mesmo? Eu falei, cara, sem problemas, escrevo, traduzo, falo em reunião, o que precisar, faço tudo em inglês. E só um detalhe, que quando a gente foi contar isso para um casal de amigos, teve uma pergunta que o entrevistador falou para ele assim, então, você tá falando que você fala inglês? Eu posso te colocar para conversar live com uma pessoa sobre um assunto específico que você vai dar conta? Aí ele falou assim, vou. Você tem que saber se vender, gente, isso é muito importante. Muita autoconfiança, mas é que ele realmente sabe, então não é problema. Mas é porque é uma coisa que eu faço, já fiz e tal. Você faz entrevista com o cara da Marvel, né? Eu faço entrevista, então tipo, eu consigo fazer mais seu dia a dia, né? vai ser mais fácil ainda. Porque é o meu trabalho, então vai ficar mais tranquilo. Eu acho que uma reunião do meu trabalho vai ser muito mais fácil do que eu faço no podcast, por exemplo, que às vezes os caras jogam termos que não necessariamente eu conheço, né? Traduz trompete, trombone, entendeu? Já teve algumas entrevistas que enquanto o cara tava falando, eu tava pesquisando como que falava uma certa coisa, ou qual instrumento era qual, e para eu fazer a tradução, né? Proatividade. Mas quando acaba essas entrevistas, eu tô, tipo assim, esgotadíssimo. Mas é muito legal, eu gosto muito de fazer. Mas aí o que aconteceu? Quando eu recebi a ligação da pessoa que estava fazendo a proposta para mim, ela falou que eles tinham um orçamento de contratação e de que eles estavam aumentando o orçamento justamente porque eles precisavam de alguém com o meu perfil e que falasse inglês. Isso é muito importante para a vaga, né? Então isso foi um fator decisivo. Eu não sei com quantas pessoas eu estava concorrendo, podia ser, talvez fosse uma, mas enfim, esse foi o fator que me colocou na frente. Então é por isso que inglês é tão importante assim, porque se eu não falasse, talvez eu estaria pau a pau com a outra pessoa e seria uma decisão talvez mais técnica, e talvez eu não fosse superior a outra pessoa, o que talvez eu não seja, mas o inglês me deu esse pontinho a mais, né? Uhum. E trabalhando lá na empresa, agora eu já estou começando a entender por que eles queriam em inglês, né? Porque de fato eu estou começando a lidar com clientes gringos do mundo inteiro, inclusive. Então, pra gente fechar esse rolê, o inglês foi crucial na sua vida. Uhum. Você tem algum recado final? Mais do que tudo isso que a gente já falou aqui sobre aprender inglês? Eu tenho um recado que tem um curso grátis aqui na descrição para você fazer isso, porque, cara, é muito importante. Uma coisa que aconteceu foi que quando eu comecei a aprender inglês, quando eu era criança, eu não gostava tanto. Minha mãe me obrigou. Ela falou tipo assim, você vai estudar inglês? E eu, pra quê, mãe? Ela falou, porque eu tô mandando. Porque você ficou 9 meses na minha barriga, você vai aprender inglês. Tipo assim, porque é importante e não interessa. Você tem que fazer. E hoje em dia eu posso olhar para trás em todos os trabalhos que eu já tive. Acho que 99% deles eu me destaquei por causa do inglês. Se eu não tivesse inglês, talvez eu não teria conseguido alguns dos empregos que eu consegui.
Então, é isso, gente, não tem muito o que falar. É uma parada... A história já fala, né? É básico, assim, você tem que aprender inglês para você se destacar no mercado de trabalho. No mundo em geral, culturalmente, mas no mercado de trabalho está se tornando algo essencial. Bom, então é isso, o recado tá mais que dado. Se você quiser aprender inglês de forma gratuita, como um primeiro passo, a gente tem um curso grátis aqui na descrição. Mas se você já está preparado para investir, dar um passo além, investir num valor muito simbólico, muito barato, né? A gente indica um curso e se você comprar com a nossa indicação, você leva os nossos bônus exclusivos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, conta pra gente nos comentários o que você achou desse estilo de vídeo e a gente vai trazer pessoas muito da hora pra gente conversar sobre o inglês e como impactou na vida dessa pessoa. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo, escolha o seu próximo vídeo. Bye, bye.